Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 41, que diz assim: Jesus é Senhor de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe indagou: Qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: É filho de Davi. Contestou-lhe Jesus: Então, como explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés. Considerando que Davi o chamou Senhor, como pode ser ele o filho? E ninguém lhe foi capaz de oferecer uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-se qualquer outra pergunta. Amém, né? Aqui Jesus, ele indaga ali, né? Ele indaga os que estavam ali, tentando saber dele, tentando tirar dele algumas respostas que para poder prejudicar Jesus, para poder prendê-lo, né? Mas Jesus ali, ele pergunta, né? De quem Davi é filho, né? Jesus, ele é Senhor ou é filho? E de quem Jesus é filho, né? Se vem da descendência de Davi. E ali eles ficaram sem entender o que responder, né? Porque Jesus fala, né? Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe indagou: Qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que lhe afirmaram: É filho de Davi. Então eles afirmaram que ele era filho de Davi. Mas aí Jesus pega e questiona ele, né? Contestou-lhe Jesus: Então, como explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus estava se referindo quando ele estava com Deus. Porque Jesus, na teologia, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus estava com Deus. E naquele momento ali, eles não entendiam ainda essa questão, né? E quando Jesus entra em acordo com Pai, Filho e Espírito Santo, eles entraram em acordo que Jesus iria descer à terra, né? Mas já estava predestinado, já estava escrito. Deus já tinha colocado tudo, né, para acontecer nesse tempo. Então eles em acordo Jesus desceu à terra. Então eles Jesus sabia do que estava falando, né? Mas eles mal compreendiam. O que hoje nós entendemos, na época, não tinha como eles entender, mas tinha como eles entender que Jesus era filho de Deus. Mas eles esperavam um Jesus que viesse com poder e glória, um Jesus que viesse no seu cavalo branco. Eles esperavam um rei, não um simples homem, como Jesus se demonstrou, né? Porque muitas vezes eles questionam, mas não é este o filho de Maria? Não é este o filho de José? Então eles muitas vezes questionavam como ele pode ser filho de Deus, né? Mas quando ele estava fazendo milagres e maravilhas, eles entendiam isso. Ninguém mais poderia fazer o que Jesus fazia. Mas eles não queriam aceitar. Muitas vezes nós tentamos entender, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que Deus endureceu o coração de Faraó para deixar o povo ir, da mesma forma nós também entendemos que Deus endureceu o coração do povo de Israel para que nós, os gentios, tivéssemos salvação. Então era necessário que tudo isso acontecesse. E Jesus fala, né? Muitas vezes é necessário que isso aconteça. Muitas vezes os próprios discípulos queriam livrar Jesus da cruz, queriam livrar Jesus de muita coisa. Só que entenda, muitas coisas que vêm na nossa vida é necessário. Às vezes, nós não entendemos por que passamos por tanto processo, nós não entendemos por que passamos por tantas dificuldades, por tantos problemas, por tantas coisas nesta vida. Mas o Senhor disse: Neste mundo tereis aflições e luta, mas não desanime, tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus já venceu. Se nós andarmos nos passos que Jesus trilhou, nós seremos como ele, mais que vencedor. Então nós temos que entender isso. Tudo aqui é passageiro, tudo vai passar. Mas o que não vai passar é a vida eterna. Desta vida aqui,
nós não levamos nada. Muitas pessoas já estão juntando o seu tesouro nesta terra, nesta vida. Porque gaveta não tem, ou caixão não tem gaveta, né? Então não pode levar nada daqui. E muitas pessoas já estão plantando e colhendo aqui. Mas aqueles que conhecem Jesus, sabem que ele nos fez uma promessa. Que ele iria, mas iria vir nos buscar. Então nós estamos ligados nesta promessa. Aqueles que são filhos, que têm um entendimento, aqueles que buscam Jesus, porque ele fala, né? Aquele que me aceitar como único salvador da sua vida, aquele que me escolher, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o Senhor, ele quer salvação para todos. Não tem escolha. Muitas pessoas dizem assim, mas tem os escolhidos. Entenda, qualquer um pode ser escolhido. Só você se colocar na direção, na brecha. Só se você colocar de pé e falar, Senhor, me ajuda. Eis-me aqui, eu quero ser teu filho. Eu quero andar nos teus caminhos, Senhor. Entenda, Jesus falou, Senhor, Pai, que todos aqueles que o Senhor me deu, que nenhum se perca. Então o Senhor não quer que nenhum de nós se perca, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, filho amado. Então Jesus quer para nós a vida eterna. O que ele foi preparar lugar para nós, né? Ele falou um dia assim, Pai, eu vou vos preparar-vos um lugar para eles. E ele nos fez essa promessa. Diante da cruz ele nos fez uma promessa. Eu vou, mas eu voltarei. E Jesus, ele está todo o tempo avisando para os discípulos, todo o tempo nos avisando que ele vai, mas ele vai voltar. E essa foi a promessa que ele nos fez, para nos dar a vida eterna. Então, entenda uma coisa, muitos não entendiam quem era Jesus, porque esperava que Jesus viesse da descendência de Davi, no sentido assim, de ser filho dos homens. Mas na linhagem, Jesus veio de uma mulher, que essa mulher também era descendente de Davi. Então, nós somos também descendente, como a oliveira enxertada, implantada, né? Jesus nos escolheu. Jesus não morreu só para dar vida para o povo de Israel, de Jerusalém, mas ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar o direito à salvação, porque aqueles que ele veio e deu a sua vida não aceitaram, rejeitaram. Então ele nos deu. Quando aquela mulher samaritana ali, ela chega e fala para Jesus assim, Senhor, eu vim buscar a minha bênção. E Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar lá aos cachorrinhos. Mas ela diz, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então ela não se incomodou de Jesus chamar ela de cachorro. Ela não se incomodou de estar por baixo, ela não se incomodou porque ela necessitava de uma bênção para sua filha. Ela necessitava, e ela falou, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não receber. O Senhor não está entendendo, eu não vou sair daqui. E quando Jesus olhou para ela e disse, mulher, grande é a sua fé. Vai, a tua filha está curada pela tua fé, mediante a tua palavra. Muitas vezes nós queremos que aconteça o sobrenatural, o impossível. Mas o Senhor diz que a nossa palavra tem poder. Então vamos usar para determinar bênçãos, para determinar uma vida santa, edificada na presença do Senhor. Que as nossas palavras sejam bênção, não sejam maldição na nossa vida e na vida dos outros. Que nós possamos declarar a bênção, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo. Porque os mandamentos, né, como nós lemos ontem, os mandamentos é amar o Senhor teu Deus de toda a tua oração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de todo o teu entendimento e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se hoje você diz que ama o teu próximo, faça o bem, declare bênção na vida do teu próximo. Não importa as pedradas, não importa quem está vindo contra você, mas que você levante hoje com a palavra de bênção, uma palavra de sabedoria na vida de alguém. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui e tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.